Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Senhor. Podemos sentar um instante, meditar a palavra de Deus. Estamos, então, com essa palavra tão rica para nós hoje, e sempre, né, ela vai iluminar nossa oração, e vamos pedir a intercessão de São Miguel, que nos ajuda nas lutas, né? E aqui nós vemos também como a palavra de Deus sempre vem ao encontro das nossas necessidades existenciais concretas, né? Se a gente presta bem atenção no livro Ageu, voltado do exílio, o povo que estava escravo, então pelo edito de Ciro, puderam voltar, devem reconstruir o templo, e o profeta Ageu, ele toma a palavra, né? E era no segundo ano do rei da Pérsia, no segundo ano, então aconteceu no sexto mês, do primeiro dia, a palavra do Senhor foi dirigida pelo profeta Ageu, ao rei Zorobabel, que é um descendente de Davi, que estava no exílio, pôde voltar para a sua terra, porque os persas permitiam, respeitavam a religião, respeitavam para poder dominar melhor, né? E Zorobabel, diz governador de Judá, e Josué, filho, então é de Josedeque, sumo sacerdote. Interessante que a palavra de Deus aqui ela é dirigida para as duas maiores autoridades. Um é o rei, que é o poder político, econômico da sociedade, e outro, Josué, sumo sacerdote, que é o chefe do templo. E daqui um pouco, esse chefe do templo, o sumo sacerdote, vai governar sozinho, porque é Zorobabel e do poder dos religiosos. Porque a religião é uma coisa que não pode ser do Estado, como alguns gostariam, impor a sua lei para os outros. Se alguém não é cristão, não precisa submeter às leis de Cristo. Do Estado, sim, porque o Estado é as leis do Estado. Mas ali houve essa fusão. O personagem de Josué assumiu o poder político e religioso junto, né? Mas aqui eles estão perguntando ao povo, mas não precisa construir a casa. Vocês dizem que não precisa construir a casa de Javé, templo. No entanto, então ele vai fazer as perguntas que Deus faz pelo profeta Ageu, ele vai fazendo as perguntas, né? E diz assim, acaso para vós é tempo? Então não é tempo para cuidar das coisas de Deus. Por acaso é tempo de vocês cuidarem das coisas de vocês? Vocês vão morar nas casas com, aqui diz ali, com lambris, etc., né? E então diz, olhem com atenção o que vocês estão jogando de lado. Olhem com atenção, porque facilmente as famílias deixam a oração de lado, a comunidade de lado,
as comunidades de base que têm tanta dificuldade, esses pobres que se reúnem são vistos como malditos por muitos porque são pobres, é por isso? Ah, mas eles, né? Então vamos cuidado em deixar de lado as coisas de Deus, a lei de Deus, cuidado, a sociedade está fazendo isso, né? E cuidado a conjuntura que está se passando. E o que acontece? Você semeia, ele vai dizendo, semeia muito, colhem pouco, trabalhem muito. O que acontece? Aqui ele diz, o trabalhador que trabalha por salário, mas guarda que ele ganhou num saco roto. O que acontece? Eu boto o dinheiro num bolso furado, o que acontece? Vai embora. As coisas de Deus de lado. Vamos abandonar as comunidades de base? Elas que se virem, vai acontecer isso. Vão trabalhar e vão perder. Aí ele vai dando esses exemplos, né? Vocês bebem e não ficam, comem, mas não se saciam, se vestem, mas esquentam, e nada funciona. Nada funciona na vida. É só nós endurecermos o coração e ficarmos insensíveis como os para nós. Não vai funcionar nada. Né? Cuidado, né? É o profeta Ageu falando, né? As coisas de Deus. Né? Essa né? Vamos lá, vamos construir as comunidades, vamos ser igreja, vamos fazer grupos de oração, que é tão difícil, né, por causa da violência e tal, né? Mas temos que voltar a fazer isso. Né? E não ficar com pedras na mão para tirar aqueles pobres que querem fazer alguma coisa. E, claro, o Evangelho ali demonstra uma pergunta, uma curiosidade. João Batista também mandou perguntar para Jesus. Ele estava na prisão, mandou lá, pergunta, é ele o Messias? És tu o Messias ou devemos esperar outro? Eles foram perguntar e Jesus respondeu. Jesus respondeu. E por aquilo que eu digo, então é normal ter essa pergunta. Quem é Jesus? Jesus não faz essa pergunta. Quem dizem que insatisfeito do Herodes, que só tem interesse no poder, quem é esse homem de quem ouço falar tantas coisas? Quem é esse homem? Mas ele não queria saber. E por quem é Jesus? João Batista eu mandei degolar. Grande coisa, né? Fez de ser poderoso, né? Mandar degolar João Batista. Então é por isso, né? Nós também, então vamos perguntar para nós, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Temos que dar um lugar, uma resposta bonita para, não como Herodes, né? Como muitos fazem, como Herodes. Então, São Miguel é aquele que vai nos ajudar a lutar contra esses vícios, contra as dificuldades que nós temos de ser igreja, de participar, de assumir compromissos. Né? Uma igreja coerente com o Evangelho. Ele vai nos ajudar. Por isso que ele é mostrado, às vezes, com uma balança na mão. Aqui nessa imagem tem a balança ali, parece na mão. E tem uma espada, uma lança, uma coisa com a qual ele luta para vencer o dragão representado o mal que está no coração humano. Né? Nessa imagem pequena aqui, nós temos também ele tem a espada e tem também e está lutando contra o dragão que representa o mal, né? Representa o mal. Vamos fazer a oração, pedir a saúde. Ele nos ajuda a vencer. Então, agora vamos fazer no final da missa a oração. E agora nós vamos fazer o nosso ofertório, abrir
abrindo o coração para que Miguel possa nos ajudar na nossa luta no dia a dia para sermos fiéis ao Evangelho. Ao Evangelho. O canto do ofertório é minha